nos, não nos conhecemos pessoalmente, mas bem-vindo. Eu sou Siná, sou do povo Iauanauá. Também sou acadêmico do curso de licenciatura indígena, graduando em linguagem de arte. Também sou pesquisador, também eu trabalho, né? Tenho um trabalho também feito minhas pesquisas dentro do meu tema, que é sobre as pinturas tradicionais, assim como também de Ubã. Nós dois vamos estar recepcionando, né? Dando boas-vindas ao nosso pesquisador Alcinei, que é do povo Marubo. Então, vamos já iniciar. Boa noite também, quero aqui me apresentar. Eu Nicoim, Soledeuto Nunes Pereira, Caxinauá. Moro na terra de Catuquina, Caxinauá, no município de Feijó. Sou do povo Nicoim. Também estou graduando-se nos meus conhecimentos na área de linguagem e arte. Também eu sou pesquisador, venho pesquisando minhas pesquisas na mitos e história do povo Nicoim. Eu quero dar boas-vindas a todos nós participantes que estamos participando dessa conversa, principalmente nosso convidado muito especial, o Alcinei Rodrigues Dólis, né, do povo Marubo. É um imenso prazer, imensa gratidão de nós estar se comunicando, fazendo esse diálogo, juntamente com os outros nossos pesquisadores indígenas, acadêmicos aqui, e vamos, logo mais vamos continuar a. Podemos dar início, professor Hamilton? Eu Ô, vou. pessoal, pode falar, Gilson. Então, gente, boa noite. É muito bom nós estar se reunindo nessa noite. Também queria deixar assim bem informado que eu estou muito lotado nesse período aqui e eu só tenho das 7 até as 8, que é o quanto eu vou estar participando, né? E depois eu tenho que sair porque tem um horário na sala de aula. Então, bem-vindo mais uma vez o nosso pesquisador, Alcinei, do povo Marubo, que também é um pesquisador, assim como cada um de nós que somos acadêmicos indígenas. Então, ele também vai trazer vários ensinamentos para que nós também possamos aprender nessa noite, né, sobre a alimentação do povo Marubo, né? Então, nós estamos aqui para poder prestigiar esse momento, né? Então, quem está aqui participando também, bem-vindo. E eu e o Ban, do povo Runicuim, nós também vamos estar aqui dando esse suporte. E, mais uma vez, bem-vindo ao Cinei. Tá com você a palavra. Dando continuidade aqui, apresentando o nosso Alcinei Rodrigues, no programa de pós-graduação, como o falou, da Amazônia, tendo como título do seu projeto Prática de Alimentos do Povo Marubo.
do município da Atalaia do Norte. Ele também tem a sua formação de nível médio, magistério, normal, programa de Piacamonha oferecido pela SIDUB 2001 até 2014. É graduado-se na Pedagogia Intelectual Indígena no Programa de Formação dos Professores na Educação Básica, PAFOR, oferecido pela UEF, 2016 a 2022. É professor fundamental 1 do ensino médio indígena, atualmente mestrando-se pela Fiocruz da Amazônia. E seu nome em indígena, Marubo, se chama Canhaçu. A palavra está com o nosso convidado aí, eu assinei. Boa noite a todos. Quero agradecer, né, pela oportunidade, né, para fazer esse intercâmbio entre os povos indígenas do Amazonas e do Acre. E dentro do meu ciclo acadêmico, eu posso contar que eu tenho passado 3 etapas acadêmicas, né, até no momento. E como foi já apresentado pelo colega aí, que eu sou professor desde 2001 até 2023, e atualmente eu sou coordenador do Departamento de Educação da Univagem, e no mesmo tempo eu sou estudante. E aqui eu queria apresentar uma lâmina, iniciando a apresentação aqui, uma lâmina, né, nessa lâmina foi colocado as fotos aí, né, a minha vida acadêmica, né. Então, eu queria apresentar primeiramente, nessa lâmina, na primeira foto, onde nós iniciamos em 2001, a formação de professores indígenas de magistério indígena, onde eu desenvolvi a minha pesquisa sobre evolução da sociedade Marubo no contexto atual. E, em seguida, ingressei na Universidade do Estado do Amazonas, foi selecionado pelo Plano Nacional de Formação de Professores Indígenas da Educação Básica, através do Programa Nacional chamado PAFOR, e pela Universidade do Estado do Amazonas, entre 2018 a 2022, onde desenvolvi o meu TCC de gramáticas indígenas, né, na língua Marubo. E, automaticamente, em 2023, apresentei pré-projeto para ingressar no mestrado na área de saúde coletiva, através do programa de pós-graduação de estrito senso e condições de vida e situações de saúde no Amazônia, PPs de vida, através do Instituto Leônidas e Maria Diene, e Fiocruz, em 2023. E nós estamos aqui em 2025. Essa etapa não foi concluída devido à dependência, né, da aprovação do CEP-CONEP, tudo via burocracia, está enfrentando mais, a pesquisa está avançando aos poucos, né? Então, essa lâmina apresenta isso. Então, a minha ciclo de vida acadêmica é uma coisa mais assim, vamos dizer que temos bastante desafio, a vida acadêmica é isso, mas tudo a partir do nosso esforço. Então, a gente apresenta essa lâmina aí, né? Eu peço que passa para a próxima lâmina. Aqui a apresentação pessoal, né? Meu nome indígena é Canhanjo, em português sou Alcinei Rodrigues Doles. Eu tenho 23, eu vou fazer 23 anos em 22 desse mês. Mas está chegando, a gente tem que colocar 23 mesmo.
sou de aldeia São Sebastião, da terra indígena do Vale do Javari. Eu sou da aldeia. E a minha formação, já apresentei anteriormente. Vamos passar para a próxima apresentação. Aqui, essa lâmina apresenta para vocês uma organização, né, uma estrutura que eu tenho recebido durante a minha vida acadêmica na pós-graduação. Então, toda essa estrutura a gente está seguindo para apresentar para vocês aqui, onde eu estou colocando aqui a instituição, né, instituição formadora, os parceiros, e o nome do programa, que já apresentei anteriormente, e projeto de mestrado, né, com temática de práticas alimentares de indígena do povo marubo no município de Atalaia do Norte. Eu tenho 2 orientadoras, vamos dizer. A minha orientadora na área que eu estou pesquisando se chama Jordana Herzog Siqueira. A minha orientadora que me orienta a partir do conhecimento etnográfico se chama Maria Rossi Idaraga. É uma colombiana, mas trabalha na Universidade do Estado, trabalha na Universidade do Estado do Amazonas e Universidade Federal do Amazonas. Pode seguir. Aqui, nessa lâmina, a instituição formadora, o próprio programa, ele tem o seu objetivo, né? O objetivo é capacitar os profissionais para desenvolver modelos analíticos capazes de subsidiar pesquisas em saúde, apoiar o planejamento, execução e gerenciamento de serviços e ações de controle e monitoramento de doenças e agravo de interesse coletivo do Sistema Único de Saúde na Amazônia. Esse é o objetivo do programa. Pode seguir. Aqui a gente faz um pouco de introdução. O foco da pesquisa, né, a gente pensou, né, no meu pré-projeto, estudar as práticas alimentares que relacionam a cultura alimentar. E, no mesmo tempo, devido à dificuldade de acesso à aldeia, a aldeia é muito grande, todo mundo sabe que é a segunda maior terra indígena do Brasil, foi mudado, né? Então, a pesquisa já começou aqui na cidade, os domicílios, né, dos povos indígenas que está vindo de aldeia, esses aí que a gente vai estudar. Então, o foco da pesquisa é isso. Aí, uma das coisas que ver também, né, retrata, o projeto, vocês já viram, né, retrata sobre as mudanças nos hábitos alimentares e acesso a alimentos industrializados. Uma das alimentações que hoje todos os povos indígenas já têm acesso, já faz a prática, né, então, o próprio projeto já prevê isso, que a pesquisa desenvolve esse foco. E ainda também compreender o processo de transição alimentar na população quando vive na cidade. Todo mundo sabe que quando a gente vive, a gente não vive na nossa aldeia, na nossa terra indígena. A gente enfrenta certos desafios, né? Então, a partir do momento que a gente fazer pesquisa, a gente vai compreender, né, o que está escrito aqui nessa lâmina. Ainda vem também as mudanças impactas a alimentos culturais e saúde. Aqui, o complemento da escrita não estava bem claro, porque na hora da digitação a gente fugiu de algumas coerências, né? Mas aqui, essa situação que a gente queria chegar a conhecer dentro da minha pesquisa. Então, a introdução relata isso. Pode seguir. Aí, mais uma vez, apresenta, né, a tema do projeto, e isso já foi
foi apresentado. E aqui eu queria, assim, por que me motiva isso dentro do que a gente estava relatando na minha apresentação anterior? A gente estava analisando, né, nos nossos tempos passados, até mesmo quando a gente tem acesso com a alimentação de hoje, com a sociedade não indígena, a gente vê que nós temos, assim, mudanças dos hábitos alimentares e ainda também tem os hábitos, né, na saúde, vamos dizer assim. A gente não via antes, a gente não via que o próprio alimento prejudicava, como a gente está vendo hoje. Hoje a gente tem, na minha aldeia, já tem as pessoas com obesidade, né? Tudo isso traz uma coisa mais preocupação para nós, né? Então, quando a gente quer estudar a alimentação, dentro do que a gente estava relatando na minha apresentação, exatamente para compreender isso. Então, era isso que por isso que a motivação chegou por aí. A partir desse aí que foi, assim, chegou a minha motivação para me poder desenvolver a pesquisa, como relata aí na própria temática aí. Pode seguir. Aí vem a justificativa, né? A gente, dentro desses 24 meses, nós estudamos várias teorias que estuda sobre povos indígenas, né? Quando a gente vê que a gente tem a parte de exclusões, né? Quando a gente vê as teorias, traz tudo isso aí para nós. Então, por isso que a gente colocou na justificativa. Eu acho que você já tomou conhecimento dentro do que eu relatei dentro do projeto, mesmo que eu compartilhei com vocês no mês passado. Além disso, tem escassez de dados na literatura. Quando a gente vê que na Amazônia é pouco, com relacionado a pesquisa relacionada à saúde é muito pouco, né? O Vale do Javari não tem estudado com relação ao que é literatura, em outras literaturas que a gente viu. Então, a partir daí que a gente colocou esse ponto para apresentar para vocês. E ainda também, dentro da que a gente estava vendo, né, nessa apresentação, a partir da minha pesquisa, a gente fala da possibilidade de identificar as práticas alimentares atuais, né? Hoje, como eu falei anteriormente, aí, a gente tem que ver o dia a dia dos nossos parentes, né, sobre as práticas alimentares, né? Então, a gente tem que identificar, né, tudo isso. É por isso que a gente colocou esse ponto aí para apresentar para vocês. O projeto da justificativa também relata isso. Vai seguir. Aí vem o objetivo, né? O objetivo maior do projeto. Isso daí, vocês já tomaram conhecimento do objetivo. O objetivo, a gente colocou o objetivo geral: caracterizar as práticas alimentares indígenas da etnia Marubo, da terra indígena do Vale do Javari, em seus trânsitos pelo município de Atalaia do Norte, do estado do Amazonas. Isso, como a gente já falou, né? Então, o objetivo já abrange tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente vai desenvolver, já abrange tudo que eu estou apresentando aqui, já abrange tudo dentro da metodologia, dentro mesmo, até mesmo da apresentação anterior que eu estou fazendo. Ele tem esse objetivo, né? Com quem que a gente vai, qual o público-alvo que a gente vai fazer pesquisa, tudo isso já inclui aí. Então, o objetivo específico, a gente queria atingir, né, dentro da metodologia. Então, a gente colocou, dentro do objetivo específico, a gente colocou assim: descrever aspectos relacionados à comercialidade e analisar principais itens alimentares consumidos, identificar domicílios em risco de insegurança alimentar e nutricional e analisar a percepção sobre influência, sazonalidade dos rios e da mobilidade atual na alimentação. Tudo isso
a gente percebe, né? Isso a gente convive com toda essa realidade. Então, a pesquisa já foca nisso, né? Tudo aquilo que a gente está especificando aqui no projeto, né, aqui no objetivo específico, dentro desse daí vai responder a metodologia que eu que estou desenvolvendo agora, porque tudo aquilo que a gente está colocando aqui, a gente já tem todas as estruturas que a gente está desenvolvendo, né, fazendo essa prática de pesquisa. Então, isso o objetivo específico relata isso. Pode seguir. Aqui, todo mundo sabe, né? A gente vê que vocês já desenvolveram as pesquisas, né? Então, a revisão da literatura, a gente não pode fugir. Então, a revisão da literatura que sustenta o nosso argumento dentro do projeto. Então, a gente colocou alguns pontos aqui que a gente colocou dentro do projeto mesmo. Vocês perceberam que foram relatados várias literaturas, né? A gente estudou, então, tudo baseado que eu estava fazendo relato em apresentação mesmo, até mesmo na justificativa e na metodologia, a gente usou esse instrumento, né, para que a gente possa entender e trazer também para nosso contexto, né, como pesquisador. Então, toda a nossa vida acadêmica, todo o trabalho acadêmico que a gente desenvolve, tem que ser sustentado pela revisão da literatura. Então, a gente apresentou aqui para vocês verem, né? Então, a gente colocou algumas referências aqui, porque isso é uma apresentação breve para vocês, né? Mas dentro do que a gente organizou, tem aquelas referências que a gente utilizou, né? A gente não pode deixar de fazer. Então, é isso aí que a gente utilizou, né? Mas, além desses aí, tem mais, né? Vocês viram que eu acho que mais ou menos 2 páginas de revisão de literatura. Pode seguir. A mesma coisa, né? Aqui, só para dizer para vocês por que eu coloquei duas lâminas de revisão de literatura, porque a primeira, né, a segunda, o escritor, né, o pesquisador Leite, ele trouxe uma certas informações, né, bem parecido com o meu projeto, né. Então a gente baseou nele, né, toda aquela metodologia que a gente desenvolveu a partir da percepção dele que a gente trouxe para o meu contexto, até mesmo para desenvolver a pesquisa. Então a gente trouxe só para exemplificar para vocês, né. Eu acho que vocês já devem ter conhecido também. Então, ele trouxe muitas coisas dentro da minha realidade, por isso que a gente colocou aí. Pode seguir. Aí, aqui também, só para resumir aqui para vocês, eu tenho a minha pesquisa, tipo de pesquisa de abordagem qualitativa, né, com o objetivo de aprofundar a compreensão de práticas alimentares entre populações indígenas, né? Então, a minha pesquisa já diz aqui dentro da metodologia, né, que define, né, qual tipo de pesquisa que eu vou desenvolver, quantitativa, porque a gente vai desenvolver várias informações, né, dentro da minha pesquisa, onde a gente vai desenvolver também a parte da estatística, uma coisa assim. Então, a gente se ajuntou, porque tem uma pesquisa que é qualitativa, tem uma pesquisa que é quantitativa, tem uma pesquisa que é quali e quantitativa. Então, o tipo de pesquisa da minha pesquisa é quali e quantitativa, tá bom? Então, aí vem também uma parte que relata relacionado à minha cultura, onde fala de quem eu vou participar, eu vou fazer pesquisa. Vocês viram que é específico, né? Marubo.
Então, a etnografia também trouxe essa facilidade para mim poder desenvolver a minha pesquisa. Por isso que a gente colocou a etnografia, tá bom? Pode seguir. Aí vem, dentro da metodologia, já define também a parte estrutural, vamos dizer assim, da pesquisa, do modelo que nós recebemos dentro da instituição são esses, tá? Por isso que a gente está relatando mais uma lâmina aqui, ao local de realização da pesquisa, onde que eu vou fazer, né? Aí já diz assim, município de Atalaia do Norte, entendeu? Aí, quem que eu vou escolher? Quem que vai ser o meu público-alvo? Então, ali a gente relatou algumas coisas aí, ainda também a gente se baseou também com relação a índice de desenvolvimento humano, né? Então, tudo isso aí, isso daí que sustentou dentro do que a elaboração do meu projeto, ele sustentou, trouxe também várias outras informações importantes dentro da minha pesquisa, por isso que a gente colocou aí. Pode seguir. Aqui, uma das coisas que a gente conhece chama de apêndice, né? Apêndice A. Esse daí é um levantamento que eu fiz aqui na cidade, onde eu vou passar, assim, casa em casa, em domicílios, que eu vou fazer pesquisa. Então, dentro do que a gente trouxe essas informações, a gente já sabe quem que eu vou pesquisar, quantas casas eu vou pesquisar, tudo isso a gente já define dentro do projeto. Por isso que a gente apresentou aí para vocês tomarem conhecimento. Pode seguir. Aqui já é outra parte da metodologia. Plano de coleta de dados, né? Aqui também, durante a elaboração do projeto, a orientadora e o pesquisador, ele tem esse alinhamento de facilitar o trabalho, né, de pesquisa. Então, a metodologia já tem essa parte de a gente especificar qual instrumento que a pessoa pode utilizar para facilitar a sua pesquisa. Então, a gente colocou assim, observação participante de área de campo, é o que eu já tenho em mão, eu estou fazendo já prática, aplicação de questionário semi-estruturado, que a gente também já tem, e assim vai. Ainda também relata que eu sou pesquisador, sou membro, né? Então, a gente relatou também aí, só para justificar, né? Porque quando a gente faz exame de qualificação, exige tudo, então a gente tem que relatar para que a gente possa fazer uma apresentação bem clara para exame de qualificação. Então, a pesquisa tem que ser completo, né? Então, a gente colocou isso, desde quem é a pessoa que vai fazer pesquisa juntamente com esse público-alvo, né, que vai ser pesquisado. Então, por isso que a gente colocou. Pode seguir. Aqui é o plano de coleta, né? Aqui a gente já tem plano, né? Quantas dias que a gente tem que fazer a pesquisa, né? Então, a gente já tem plano, né? Tal dia eu tenho que passar de tal domicílio, depois a gente tem que passar não sei o que mais, aí assim vai. Então, tudo isso tem que ser relatado. Então, esse projeto também já trouxe essa parte aí, né, para que o pesquisador se prepare para partir para o campo, né? Por isso que a gente colocou aí. Pode seguir. Ali eu já falei, né, com relação ao questionário semi-estruturado aplicado ao chefe do domicílio, né, eu já falei, isso daí é parte daquele que eu falei, pode seguir. Aqui um dos apêndices, né, que
eu falei lá em cima, né, na lâmina anterior, isso aí que eu estava falando, né, o instrumento que eu estava falando é isso, né, mas até nós já tivemos algumas mudanças, né, a partir da necessidade de informações que falta, a gente já tem outros modelos que nós já temos feito, né, então esse daí já é outro, é o primeiro que nós fazemos, né, juntamente com a orientadora, e por isso que eu estou apresentando para vocês tomarem conhecimento. Pode seguir. Aí, aqui eu falei, né, lá em cima nós falamos, né, eu acho que lá no objetivo específico a gente falou, né, o que a gente quer fazer. Então, aqui já fala que quando aqui ainda eu não chegou, né, nessa etapa eu não cheguei, eu estou iniciando aquilo que eu falei lá em cima, mas nessa etapa nós não chegamos, até porque a pesquisa tem que ser o tempo, né? A cada coisa tem que ser feita. Então, análise de dados ainda vai chegar. A gente ainda não chegamos, né? Então, por isso que a gente fala, né? Lá em cima a gente fala da estatística descritiva, né? Lá no objetivo específico a gente relatou. Então, tudo isso, quando a gente fala lá no objetivo específico, a gente tem que colocar dentro do que a gente vai fazer. Então, está tudo esquematizado, né, para que a gente possa ir desenvolver a pesquisa. Então, essa lâmina apresenta sobre isso. Pode seguir. Aqui, aspectos éticos e legais da pesquisa, aqui a gente viu diferença, né? Quando a gente faz a pesquisa durante a graduação, a gente teve outra burocracia. Agora, quando a gente vai para a pós-graduação, já tem outra burocracia mais difícil mesmo para a vida acadêmica. A gente não depende da gente, depende tudo desses aspectos éticos, né, legais, né? Então, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, eu queria apresentar para vocês, eu queria relatar alguma coisa aqui para vocês. Eu já fiz a exame de qualificação. E depois de exame de qualificação, tem várias outras coisas aí que a gente pode fazer, e nós já fizemos o que é para fazer, nós já submetimos, vamos dizer assim, né, na plataforma. Então, ele tem tempo para fazer a avaliação, né, para dar retorno, se passou ou não passou. Isso depende da questão, né, relacionada à legislação. Então, eles têm esses... Nós somente chama de comitê de ética, mas tem outro... Tudo depende da pesquisa, né? A minha pesquisa só precisa da comitê de ética da pesquisa, que se chama de CEP, né? Mas ainda até no momento nós estamos enfrentando essa dificuldade, porque nós já recebemos vários retornos, né, a pendências que a gente pode melhorar para que a pessoa, o pesquisador, não seja prejudicado no futuro, né? Então, a gente está seguindo dentro desse aspecto ético, né? Então, a gente aguardamos a resposta positiva, né? Já fazemos a nossa parte de carta-resposta, né? Então, tudo isso depende, mas nós temos também, nós temos prazo, né? Mas isso não depende da gente, por isso que a gente está levando um pouco tempo, mas a gente está fazendo a nossa parte de esposa juntamente com a orientadora. Pode seguir. Só para... além disso, nós temos... Todo pesquisador sabe, né? A gente não pode chegar de qualquer jeito e entrevistar a pessoa tem que assumir a responsabilidade de autorizar, né? Então, nós temos outro documento que respalda a nossa pesquisa, que chama de Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento, TCLE. Quem deve assinar a pessoa pesquisada, que chama de participante, e o pesquisador. É um compromisso que a gente faz, né,
para que a gente depois, por exigido assim, legalmente, para a gente não pode, assim, ser prejudicado no futuro. Por isso que tem esse papel que garante a nossa participação e direito também para participante da pesquisa. Pode seguir. E aqui outra lâmina, né? Tem essa possibilidade aí, chama de resultados esperados, né? Então, até no momento, nós não concluímos. Então, aqui, nesses pontos, ele tem ainda espera, né? Ter o resultado. Então, o ponto já diz aqui, né? A pesquisa possibilitará a descrição das práticas alimentares indígenas do povo que estão experimentando uma mobilidade para a cidade. Então, a gente está desenvolvendo a pesquisa até no momento, então, o resultado até no momento está escrito assim. E o restante dos pontos diz assim também, né? Então, é uma lâmina que apresenta essa parte, né? Então, é uma parte estrutural, como eu falei no meu início. Pode seguir. E aqui também, nós temos prazo, né, para esse período, 24 meses, mas como a gente estava enfrentando maior dificuldade, a partir dessas autorizações que eu estava falando, a própria instituição já conseguiu prorrogar, juntamente com os acadêmicos, né, para que a gente possa finalizar a nossa dissertação para fazer defesa. Então, o período nós estamos fazendo remanejamento para o prazo estipulado, definido juntamente com a instituição formadora. Então, até no momento, eu estou apresentando aqui, né, só para vocês terem conhecimento também. Pode seguir. E aqui as referências, né? Vocês, a maioria o trabalho acadêmico, a gente não pode deixar de fazer, né? Então, as referências, essa parte vocês sabem, né? Esses aqui são autores que a gente estudou para desenvolver a pesquisa, né? Então, como eu falei no início, porque a importância da inserção dos autores, né? Eu falei, então, esses aí são referências que a gente utilizou, mas no projeto tem completo, aqui é só para apresentar para a nossa apresentação. Pode seguir. Então, estou preparando as lâminas, né? O que eu aprendi dentro da academia, né? Eu estou aí no momento. Eu estou utilizando essa parte da estrutura, né, da pesquisa. Então, o que eu estava apresentando, essas são as sequências, né? O que a gente tem que fazer aquilo. Então, eu estou fazendo tudo aquilo na sequência que foi orientado para a gente desenvolver a pesquisa. Então, esse daí é uma parte da estrutura da minha pesquisa, do meu trabalho mesmo, assim, da apresentação, qualquer apresentação que eu preciso, eu segue essa estrutura, né? Então, isso aí que eu estou falando para vocês, e aqui eu não deixo de agradecer, né, as instituições, né? A instituição chama de Ministério da Saúde, Fiocruz, Instituto Leônidas e Maria Diene. Esses aí são instituições formadoras. A FAPEAM que apoiou, né, o desenvolvimento da pesquisa, que chama de garantiu a bolsa, né, a primeira instituição que garantiu a bolsa para todos os estudantes dessa turma, né. Aí vem chama de Fiotec. Fiotec, quando terminou o prazo, né, no início, teve prazo para terminar a nossa formação, nosso curso e nossa pesquisa. Como foi prorrogado, o Fiotec responsabilizou para 6 meses,
né, os alunos desenvolver a sua pesquisa. Então, é importante que a gente não pode deixar de agradecer, né? Então, a gente colocou isso. Aí vem a UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Essa universidade que deu a toda a estrutura, apoio estrutural que deu para a gente, né? Onde a gente utiliza a sala, né, de pós-graduação da UEA, a, como é que é, restaurante universitário, o EA que nos dá, a internet que nós utilizamos é da UEA, a, laboratório de informática, a UEA que nos dá, tudo isso, todo suporte a UEA que nos dá apoio, né? Então, a gente não pode deixar de agradecer. Isso também faz parte da orientação acadêmica, né? Então, a gente está seguindo tudo aquilo que nós ouvimos dentro do ambiente acadêmico, né? Então, a gente está apresentando dentro da orientação que nós recebemos, tá bom? Pode seguir. E aqui, a despedida que a gente faz, né? O Branco fala de obrigado, nós falamos de ateça, né? Então, a minha apresentação é isso, até no momento. Se vocês tivessem alguma pergunta, algum comentário, né? Estou aqui para ouvir, né? E eu queria, assim, dizer que conhecer as novas pessoas, sem assim, do outro estado, os parentes, isso é muito importante. A própria a instituição formadora, nós sempre faz essa. Sempre ele diz assim: vocês terão muitas pessoas, né, que onde vocês vão aprender juntos, né? Então, tudo isso que a gente percebe, eu estou chegando nesse nível, né? Vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de estar fazendo palestra para os professores daqui de Atalé do Norte, e eu tive também a oportunidade de fazer palestra sobre arte, né, em cidade de Tabatinga, e assim vai, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, toda a participação de todos vocês, né? Me desculpa aí também de não ter esclarecido alguma parte, né, onde vocês têm assim esse ânimo de ouvir, né? Mas isso aí. Mas a minha apresentação eu estou fazendo de forma breve para que vocês não possam ficar com sono, tá bom? Muito obrigado mesmo. Estou aqui para ouvir vocês aí. Muito bom, Alcinei, trazendo essas palavras ricas, né, que de uma forma de sua estrutura, de como ele vem desenvolvendo essa pesquisa. E também vamos ouvir aqui o professor Hamilton, que levantou a mão, né? Com certeza ele tem algo para complementar. Na verdade, foi sem querer, eu ia aplaudir, daí eu levantei a mão, assim. Mas eu vou aguardar, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu não queria, assim, já queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Mas eu acho que, na verdade, já que eu tô falando, já vou falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou abrir aqui minha câmera, desculpem. É que eu tô na parte da apresentação e da gravação, aí eu fico um pouco atrapalhado. Pronto, aqui. Alcinei, parabéns pela apresentação. Foi uma aula aqui para todos nós, né? A gente aqui é uma equipe de 10 pesquisadores em nível de graduação e pós-graduação. Todos vivem nas suas comunidades, né? São acadêmicos de vários programas aqui da UFAC, da licenciatura indígena,
de programas de pós-graduação, de outros cursos como nutrição, como engenharia florestal. Nosso grupo é bastante diverso, também diversos homens e mulheres, né? Então é uma grande satisfação, uma aula que você traz da sua perspectiva, da perspectiva do povo Maruba, aqui para a gente aprender um pouco aqui, né, de como você tem trabalhado nesse programa de pós-graduação, no seu mestrado. E aí, enfim, sem mais delongas, a minha pergunta é assim: você poderia, não é bem uma pergunta, assim, você poderia falar um pouco mais para a gente sobre como você chegou nesse programa de pós-graduação, como você iniciou a sua vida na pesquisa acadêmica na pós-graduação, como foi o contato com esse programa, né? E também uma outra pergunta emendada a essa seria assim: como é a participação de indígenas nesse programa? Tem outros indígenas pesquisando, né? Eu queria entender isso, assim. É um grupo heterogêneo de indígenas e não indígenas. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do contexto, assim, onde você está desenvolvendo essa pesquisa que você apresentou para a gente. Pode ser? Sim. Obrigado, professor. Vou tentar responder a sua pergunta. Assim, antes de me chegar na pós-graduação, eu fui selecionado através do processo seletivo porque eu sou professor em exercício, estava em exercício. Requisitos básicos do programa, né, do PAFO, a seleção de professores em exercício, né? Quando foi para graduação, eu já tive sonho, né, de eu chegar na pós-graduação, né? E aí eu me interessei para receber essa formação. Durante essa formação, eu descobri muitas coisas importantes que a gente possa desenvolver mais o conhecimento relacionado teórico, relacionado à cultura, tudo isso. Então, o que me trouxe essa motivação para que a gente possa esforçar a minha graduação. Então, a minha graduação me trouxe essa motivação. Então, desde a minha graduação, eu já preparei, eu prometia para os meus colegas que eu vou fazer a pós-graduação, mas da minha área. Mas a nossa região, Alto Solimões, é muito distante do capital, né? Aqui, as universidades, o polo das universidades que nós temos aqui, a gente tem grandes desafios, principalmente nós não temos profissionais da área de educação, nós não temos profissionais em quantidades para oferecer a formação de pós-graduação, e nós não temos programa específico para atender os povos indígenas, relacionada à área de educação, né? Mas a gente tem esse sonho para a gente tentar chegar nesse nível de mestrado. Então, o que eu fiz? Quando eu terminei em dezembro, eu colei grau em 12 de dezembro de 2022. Quando foi para 2023, em maio, foi lançado o edital para mestrado em saúde coletiva para povos indígenas do Alto Solimões. Não é somente de Alto Solimões, mas sim para Solimões e Guaxamaré, né? Mas a gente estava vendo que nós temos poucas pessoas para fazer disputa, era 15 vagas, né? Então, eu estava lá na área, né? Quando vi o meu patio Gilberto Nascimento, ele está presente para que ele me enviou o edital para mim poder estudar. Dentro do que a gente estava vendo, que tem o meu interesse de eu desenvolver a minha pesquisa relacionada à minha cultura,
sobre a saúde relacionada à alimentação, né? Então, essa preocupação me trouxe essa motivação, e quando eu estava de professor, né? Mas eu tinha que largar o meu trabalho. Eu tenho interesse de fazer o mestrado para desenvolver a pesquisa voltado ao benefício da minha comunidade, para o meu povo, né? Então, quando eu cheguei já estava com prazo de 9 dias, né? Então, eu tinha que chegar na minha casa. Eu tenho casa na cidade onde estou morando agora. Eu desenvolvi dentro de 9 dias de desenvolver a pré-projeto que eu ia apresentar como exige a requisitos básicos da edital, né? Aí eu procurei a pessoa para me ajudar, assim foi, mas a gente teve um grande desafio, mas eu consegui. Na primeira parcial eu passei em primeiro lugar, no segundo eu fui para 10º lugar, devido eu não tenho cadastrado, como é que diz, currículo Lattes. O meu currículo Lattes estava pobrezinho, não dá para contar, mas a entrevista também eu consegui fazer nota máxima, né? E quando eu passei, eu escolhi, né, como eu apresentei lá na minha apresentação, a maior preocupação nossa, o que nos prejudica, relacionado à alimentação. A gente não sabe a alimentação, o que tem na alimentação industrializada que hoje nós consomemos. A gente sabe que tem vários elementos químicos que podem prejudicar a pessoa. E nós não temos esse organismo preparado para receber esse tipo de alimento. E a gente está vendo que nós temos assim os casos também de pessoas prejudicadas pela alimentação. A partir daí que eu escolhi essa temática de práticas alimentares. Então, a minha pesquisa relata sobre isso, e vamos trazer mais assim para esse contexto, né, de identificar tudo isso aí, né, relata sobre isso. Então, a minha pesquisa, a minha motivação, o meu objetivo comecei a partir dali. Então, a minha pesquisa está focada nisso, por isso. Como eu apresentei aí na minha apresentação, né? Isso que acontece. E hoje, só para dizer para vocês que foi muito difícil para mim, quando eu estava preparado mais para a área de educação, quando eu mudei para a área de saúde, é um grande desafio para mim, mas a vida que segue, o esforço que leva onde a gente quer. Então, a gente vem enfrentando desde a própria linguagem, vamos dizer assim. Eu sou acostumado de ouvir a parte pedagógica, né, vamos dizer assim. Mas quando a gente for para a área de saúde, a gente não sabe as linguagens específicas que estão sendo colocadas dentro da literatura, nas teorias que os pesquisadores que desenvolveram. Mas o esforço que segue, a gente está acompanhando, eu já passei na qualificação, né? E tudo é para me fazer, eu já fiz, e hoje nós estamos na etapa final, né? A gente não sabe que a gente vai conseguir, mas, como sempre a gente fala, né? A gente treina, a gente estuda, tira nosso tempo, além disso, nós temos trabalho, né? Isso que a gente faz para que a gente possa chegar ao nível que a gente quer, né? Então, a gente está levando em frente a tudo aquilo que é para fazer, né? Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, professor, me desculpa aí. Respondeu muito bem, agradeço pela resposta, tá? Parabéns pela sua pesquisa. Obrigado, professor. O professor Milton e toda a nossa participação de hoje
quero parabenizar ao pesquisador, ao Cinei, né, que contribuiu muito para o nosso aprendizado. Com certeza, essa pesquisa dele tem uma relação muito próxima, porque nós somos povos, né, do tronco linguístico pano e somos povos indígenas, então nós temos essa a semelhança, né, dentro da nossa pesquisa. Com certeza o Xerê tem algo para trazer também, porque isso é um lado que ele também está fazendo essa pesquisa, mas agora no momento eu vou ter que sair. Muito Luciano, obrigado. você avisou a gente que ia precisar sair. Eu e o Gilban, a gente vai dar seguimento aqui na mediação. Agradecemos sua participação. O Xere teve um probleminha, deve ter caído. A gente está esperando ele retornar. Mas a Killen levantou a mão, a gente vai passar a palavra para ela. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu espero que sim. Eu ia ligar a câmera, mas eu estou num lugar muito inapropriado. Mas eu ia fazer 2 perguntas, mas eu acho que ele conseguiu responder as minhas dúvidas, que é nesse quesito de trazer essa relação entre a alimentação e essa dificuldade de achar algumas coisas na literatura, porque, querendo ou não, no começo do texto e da apresentação, o senhor falou que ele teve essa dificuldade. Aí eu ia perguntar qual foi as outras dificuldades. Aí o senhor me explicou quais foram as outras dificuldades. Porque, querendo ou não, quando a gente é da comunidade, quando a gente é dentro do território, a gente sempre vai achar, sempre vai ter dificuldades em qualquer área. E eu acho, como estudante da nutrição, né, eu nem me apresentei. Eu sou estudante da nutrição, né, aqui da nossa universidade, aqui de Rio Branco, da UFAC. E, assim, eu também tenho essa dificuldade de relacionar a saúde com os povos indígenas, tanto no contexto geral, quanto no contexto específico do meu povo, porque não tem. E quando não tem, o que a gente pode fazer? É a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, que é pesquisar e deixar registrado. E, assim, essa dificuldade, de certa forma, eu enfrento porque, primeiro, apesar de tudo, eu estar na universidade, eu também tenho que estar no território. E fazer essa relação também é difícil, sabe? E eu acho que eu compartilho também dessa mesma dificuldade. Eu compartilho muitas coisas com o professor Hamilton e eu vejo que eu não me sinto só e nem estou sozinha nesse quesito. É um pouco assim, sabe? Eu não consigo nem expressar, mas eu acho que eu acho que nesse quesito assim de literatura no quesito de saúde é difícil, sabe? Porque é em torno de muitos preconceitos também, querendo ou não, e eu acho que tem essa dificuldade também, sabe? Eu ia fazer essas 2 perguntas, mas eu queria agregar também nesse quesito, sabe? E eu fico muito feliz pelo seu trabalho, porque, querendo ou não, o meu povo é do Amazonas, do sul do Amazonas, que é o povo Apurinã, que é ali do sul do Amazonas, no município de Boca do Acre, e, querendo ou não, está um pouco relacionado, apesar de ser do norte, né, eu sou um pouco do sul aqui, e tem mais relação com a galera do Acre, mas ainda assim é do mesmo estado, e, querendo ou não, se relaciona um pouco, sabe? Mas, enfim, eu achei isso muito legal, essa questão de trazer a educação e a alimentação e dentro do nosso próprio território, de dentro da nossa comunidade, e principalmente do povo, sabe? Diretamente com ele, trabalhar com ele e para ele. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Beleza, entendi. Só para complementar, assim, com relação a essa base de pesquisa na região, e com isso, quando a gente, hoje eu tô no departamento de educação, a minha maior preocupação, juntamente com esse coletivo que nós temos agora, é trazer esse contexto que a gente enfrenta, tipo assim, nós somos poucos pesquisados e ainda também não, para a gente basear mesmo dentro da nossa região a gente não encontrou, né? Relacionado à da minha pesquisa. As pesquisas
que foi feito, que nós estamos, assim, eu me baseei, as pesquisas que foram feitas lá na Rondônia, lá na Acre, mas a gente está vendo que nós estamos, a pesquisa de carência que existe é aqui na Amazônia, relacionada à saúde. Por isso que eu apresentei lá na reitoria, com relação a isso. Se a gente não desenvolver o programa, se a gente não tiver oferecido a formação para os estudantes, a gente não vai ter nada. Mas quem está enriquecendo com isso é lá no Rio de Janeiro, é lá no São Paulo, entendeu? Então, a gente está vendo isso, por isso que eu sempre falo, né? É importante que tu falou isso, isso é mesmo, por isso que o meu esforço, a partir do que a gente passa por necessidade, a gente quer que a gente fica nesse compromisso de a gente fazer alguma coisa pelo nosso Amazonas e pela nossa Amazônia, né? Por isso que eu estou esforçando para ver se a gente consegue os resultados aí, tá bom? Muito obrigado, é só para complementar. Tá aberto, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, é muito bem-vindo, né? Ótimo. O nosso colega Sabá, pode falar. A palavra é sua, Raj. Pode ser que esteja com o microfone fechado. Não, peraí. Isso abriu o microfone, mas a gente não conseguiu. Vocês estão conseguindo ouvir? Desculpa, sou só eu que não estou conseguindo. Tá com algum problema no áudio. Vocês estão ouvindo, Raj? Ainda não, professor. Ainda não, né? Tá. Porque às vezes era um problema aqui no meu. Raj, você tenta sair e entrar de novo para ver se o seu áudio retorna. Porque a gente não está conseguindo te ouvir. Vamos ver se isso resolve. Enquanto isso, mais alguém, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu também, professor, quero agradecer também aí a participação do nosso colega aí, apresentando suas ótimas pesquisas, né? Falando sobre as alimentação, da sua prática cultural. E essa diferença, né, da alimentação industrializada, né? Que principalmente que mexe muito com a saúde e adaptação, né? Quando a gente está na aldeia ou praticando nossos costumes, prática, a alimentação é uma prática da nossa cultura,
Mas no momento que a gente vai para uma cidade ou para outro local, a adaptação e alimento já se torna um pouco diferenciado, né? Ali já não é mais alimentos que já vêm da saudável da terra naturalmente, né? Mas sim já modificado, um pouco industrializado, colocando, como ele mesmo falou, um pouco das químicas, né, industrializado que a gente consegue essa adaptação assim. E sim, não só da alimentação que a gente sai da nossa alimentação da natureza, né? Mas sim, fazer uma pergunta assim, se essas mudanças de alimentação, se para o lado indígena, se não sai, não se desliga com a ligação assim com os nossos espíritos, assim com a relação com a natureza e principalmente com essas exclusões de hábitos alimentares com cultural, com essa industrialização. Mas assim, agradecer essa participação e essa imensa aula, assim, e mais ou menos isso, simples pergunta aí, né, fazendo esse agradecimento e Rauch. Beleza. Sobre o que eu estava falando em algumas partes, né? É isso. E já falei sobre acesso à alimentação industrializada, ao mesmo tempo também variações, né, da alimentação na prática de alimentares. E ainda também a minha cultura ainda também relaciona isso, né? A alimentação prejudica a pessoa, né? Tem esses relatos também. Então, por isso que eu estou falando, né? Em parte de uma literatura que me trouxe, não estou bem lembrado aqui, com relacionado a práticas alimentares, nem todos os alimentos são livres, né, para ser consumido em qualquer momento, tipo assim, quando a mulher é grávida, vamos dizer assim, a criança doente, tudo isso também vai ser relatado, porque quando fala essa pesquisa, ele vai relacionar sobre alimentação e relacionar também a parte do conhecimento do meu povo, né? Então, na parte da dissertação, a gente vai mencionar tudo isso aí. Por isso que a minha pesquisa é etnográfica, né? Vocês viram que relata isso. Fica à vontade, Kirlen. Se quiser falar, pode. Que como sua mão tá levantada, eu não sei se você levantou novamente, quer fazer mais algum comentário. Alcinei, então eu vou fazer mais uma pergunta que, que é sobre uma questão que me interessa, que assim, no programa tem outros acadêmicos indígenas, pós-graduandos indígenas, eles são a minoria, eles são a maioria. Como que é a composição dos alunos com quem você está estudando? Como que é? É uma turma grande? Explique para mim um pouco. E você tem outros colegas, Marubo, que estão fazendo pesquisas junto com você? O que eles estão abordando? Você podia me falar um pouquinho sobre essa sua experiência junto a outros pós-graduandos indígenas do seu povo ou de outros povos da região? Sim, professor. Nós iniciamos muito pouco, né? Assim, somos muito mais isolados também, porque nosso território é muito grande, né? E nós não tivemos acesso à formação, mas pelo esforço de todo mundo, hoje nós temos maioria dos estudantes em graduação em todas as áreas de conhecimento. Então, a gente tem essa carência, mas nós temos aqui, só para fazer completo aqui para vocês, nós temos uma doutora em antropologia, né, que eu acho que
tu conhece, que é a doutora Nelly. E nós temos Jaime Maioruna, que é mestre em Ciências Sociais, e Anali Macanamari, que é mestre em Línguas Indígenas. E somente, e nós, o programa que eu estou participando foi classificaram 15 indígenas do Alto Solimões e Vale de Javari. 4 indígenas da etnia Marubo, né, que passaram nesse programa, que estão estudando, desenvolvendo essas pesquisas, estão nessa fase como eu estou, né, e nós decidimos também, né, assim, pensando para a nossa região, porque a gente está vendo que a situação de saúde não está bem no Vale de Javari. Eu fiquei nessa área, né, da parte de alimentação, e o presente aqui, o Gilberto Nascimento Marubo, ele ficou sobre a malária. Ele está desenvolvendo a sua pesquisa em área de epidemia de malária, né? E nós temos uma acadêmica que é Cristina Marubo. Ela está desenvolvendo a pesquisa sobre o medicamento, né, utilizado dentro porque ela é farmacêutica, né? Ela está levando uma pesquisa muito importante relacionada também ao contexto do Vale do Javari. E nós temos Joceleno Marubo, ele é antropólogo. Ele está desenvolvendo a pesquisa de itinerária terapêutica. Está desenvolvendo uma pesquisa relacionada mais para conhecimento assim, de forma tradicional, que é chamado curandeiros, né, uso de medicamentos, ervas medicinais, as dietas também, quando a pessoa é doente, tudo isso ele está desenvolvendo a pesquisa. Então, nós estamos 4 Marubo, que participaram, que todos que participaram passaram. E nós estamos dividindo essas áreas, né, para que a gente possa ajudar ao nosso povo e ainda também ajudar também a instituição que oferece essa informação para nós. Se nós conseguirmos concluir a nossa pesquisa, vai ser uma pesquisa que vai ajudar os próximos que virão. Então, são essas pessoas que estão estudando. Os povos indígenas lá do Alto Solimões tem Caxana, tem Cocama, tem Ticuna, tem esse povo também, né? Somos 15, e 2 desistiram. E 13 continua batalhando para finalizar a formação, né? Então, até no momento, são essas pessoas que estão tentando levar essa formação mais adiante, né? Agora, a maioria, nós temos graduandos, já tem graduação. Em dezembro, vai ter em dezembro, vai ser dia 6 de dezembro, vai ser a colação de grau da turma de matemática. Eles também vão ter possibilidades. E ainda também, eu já fiz compromisso com a reitoria da Universidade Federal do Amazonas para trazer PPGED, que chama, né, para essa turma. Isso daí eu estou negociando para eles fazerem, né, na área de educação. Então, a gente está na batalha aí, nós estamos já fazendo essa rede de integração com as instituições da nossa região, do nosso Amazonas, né? Então, até no momento, para mim te responder é isso, né? Lucinei, grato pela resposta. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aí, tá? Tá de parabéns mesmo.
Obrigado, professor. Yuba, caso ninguém tenha mais nada a dizer, algum comentário ou pergunta, você pode fazer o encerramento. Sim, Isso, até no momento, sim, pode faça falar. aí suas palavras finais, por favor. Sim, gostaria de agradecer a paciência de todos vocês e ainda também conhecemos, né, virtualmente, mas ninguém não sabe a gente vai ter oportunidade de a gente se reconhecer e ainda também esse diálogo que nós tivemos aí com o professor, né, é muito importante. A vida do acadêmico, né, é isso. Eu eu fiquei muito feliz de conhecer também os parentes de outras regiões, né, que estão se apresentando e estão desenvolvendo as pesquisas, né, estão estudando. Isso ninguém não vai esperar por ninguém. Nós, indígenas, nós temos as nossas competências, né, de fazer a nossa parte dentro das nossas comunidades. Então, eu fico muito grato, né, de conhecer novas pessoas e no momento vai estar lembrado aí, né, toda essa nossa iniciativa e esse convite que eu aceitei também com muita alegria. Nem todos os parentes não participaram, mas devido à dificuldade de acesso à internet, mas isso aí mesmo, mas vamos seguir em frente. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos presentes aqui. Hoje é o momento que a gente vai estar descansando um pouco, né, porque eu saí do trabalho, e para a gente se conhecer, eu estou aqui com vocês. Muito obrigado, boa noite a todos. A gente agradece, Alcinei. Só mais uma coisa de passar para o Yuba finalizar, lembrar que também esse evento é realizado, né, pela revista Xubuan, né, que é uma iniciativa que a gente está organizando aqui dentro da licenciatura indígena e dentro desse coletivo de estudantes indígenas da UFAC, para publicar aí uma revista voltada às pesquisas e os pesquisadores indígenas, né? Então, também para nós é uma grande satisfação abrir essa interlocução, né, com o Alcinei, que representa, né, tantos outros estudantes que está fazendo esse movimento né, esse levante acadêmico aí nas comunidades do Amazonas. É uma grande satisfação aí a gente criar essa ponte e vocês estão convidados a publicar, mandar trabalhos para a Xubuan, para a gente, enfim, né, fazer esse nosso intercâmbio de conhecimentos. Uma grande satisfação, prazer em conhecê-lo. Então, assim, né, professor, nós, colegas presentes, quero agradecer a todos que participaram até o momento, todos presentes, principalmente o nosso convidado aí, né, o Alcinei Marupo, que esteve dando essas ótimas palavras aí, e agradecer a todos que contribuíram com a ideia, né, com suas palavras também. A gente fica grato, fica agradecido aí pelas essas contribuições, essa interlocução de conhecimento, né, essa interação entre nós, esse mundo acadêmico aí, assim mesmo, a gente vai interagindo, vai conhecendo, vai aprendendo novas coisas, e agradecendo de coração a todos nós, né, e dando esse encerramento e dar uma boa noite aí para todos nós, e um ótimo descanso aí.